noite, irmão Tchambassuco. Muito obrigado. Eu quero saudar ao meu caro ouvinte, internauta, com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que tem o poder de transformar vidas. E hoje eu quero ler consigo já o livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, é onde vamos extrair a mensagem para esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Não vos deixará nem vos desamparará. Esforçai-vos e animai-vos. Em outras versões diz: sedes fortes e corajosos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Inclina sua cabeça e ore comigo. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque nós cremos no poder da Tua Palavra. A Tua Palavra é digna de ser aceite. A Tua Palavra é viva e eficaz. É mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela penetra no coração do homem. Ela penetra no âmago. Ela penetra até as medulas ósseas. A Tua Palavra é poderosa para transformar, para curar e para libertar. Por isso nós pregamos ela com fé, com autoridade, com ousadia, porque nós cremos e temos visto o poder da Palavra se manifestar. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a Tua presença no nosso meio, Espírito Santo. Abra o coração do caro ouvinte. Abra o coração do nosso irmão internauta, aquele que nos ouve a esta hora, aquele que irá ouvir esta mensagem. Pai, abra os seus ouvidos espirituais e remove toda a cegueira espiritual, para que a palavra possa penetrar e possa, meu Deus, produzir frutos dignos de arrependimento. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Caro ouvinte, caro internauta, meus irmãos, nós temos uma palavra para hoje. O livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, nos fala de uma palavra poderosa. Deuteronômio, como vocês devem saber, é o último livro do Pentateuco, é o último livro da Torá. Deuteronômio é o 5º e último livro do Pentateuco. A palavra Deuteronômio é derivada de uma expressão grega que significa a segunda lei, escrito por Moisés com o propósito de estimular o povo de Israel quando estavam prestes a entrar na terra prometida. Eu trago para esta noite um tema muito interessante, e o tema desta noite é: animai-vos, porque o Senhor está convosco. Animai-vos, porque o Senhor está convosco. Animai-vos, porque o Senhor está convosco. Nós vivemos num mundo de desânimo. Nós vivemos num mundo de muitas turbulências. Nós vivemos num mundo de muitas complicações, de muitas incertezas. Vivemos num mundo em que há medo. Há pessoas que têm medo do passado, medo do presente, medo do futuro. Há pessoas que dormem e acordam sem esperança. Mas a palavra de Deus hoje, o nosso tema é: animai-vos, porque o Senhor está convosco. Animai-vos, porque o Senhor está convosco. Nesta passagem nós encontramos os conselhos finais de Moisés. As últimas palavras de Moisés são dirigidas ao povo e a Josué, e depois aos sacerdotes também. Moisés, o grande líder de Israel, ele começa falando para o povo. Moisés já numa idade avançada, Moisés estava com 120 anos, numa idade já avançada que não possibilitava mais ele continuar a liderar o povo. Ele estava agora com 120 anos de idade. Mas ele começa a dar os seus últimos discursos.
E ele lembra ao povo de Israel de um facto muito importante. Ele diz que seu verdadeiro líder não é Moisés. Moisés diz: olha, eu não sou o vosso verdadeiro líder, mas sim o Senhor, o Deus de Israel. Este é o vosso verdadeiro líder. Moisés não atravessará o rio Jordão, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz Moisés: eu não irei convosco, mas o Deus Todo-Poderoso, ele passará diante de vós e ele vos conduzirá. Ele vos levará a um outro nível. Ele vos levará a um novo estágio de conquista da terra prometida. E Moisés começa a dirigir essas palavras de ânimo, de encorajamento para o povo, para Josué, que iria substituí-lo agora, liderando o povo, levando para uma terra que Deus prometera. E nós temos como tema: animai-vos, porque o Senhor está convosco. Animai-vos, porque o Senhor está convosco. O Senhor está convosco. O Senhor está convosco. Moisés incentiva o povo e anima o povo a confiar na promessa de Deus. E Moisés fala ainda para o povo: olha, há uma terra que o nosso Deus prometeu aos patriarcas. Há uma terra que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E nós estamos perto agora, estamos mais perto do que nunca. Só que eu não poderei mais ir convosco. Eu estou velho, eu estou agora com 120 anos de idade e o Senhor não me permitiu mais avançar convosco. Mas Josué irá convosco. Josué irá levá-los até a terra prometida. Josué irá levá-los até o destino profético. Mas animai-vos, porque o Senhor está convosco. Animai-vos, porque o Senhor está convosco. Moisés começou a encorajar o povo. Moisés começou a aconselhar o povo. E o primeiro encorajamento que ele dá aqui, a primeira lição que nós temos aqui, neste versículo, é exatamente este: esforçai-vos e animai-vos no Senhor. Esforçai-vos e animai-vos no Senhor. Meus irmãos, muitas das vezes nós levantamos sem ânimo. Muitas das vezes nós paramos e perdemos o ânimo de viver, o ânimo de ir à igreja, o ânimo de orar, o ânimo de pregar a palavra. Perdemos muitas das vezes o ânimo de ir trabalhar, o ânimo de procurar o pão de cada dia para a nossa família. Muitas das vezes neste mundo, por causa do pecado, por causa dos problemas, por causa das aflições, nós levantamos e perdemos o ânimo de continuar a caminhar. Mas a palavra hoje vem nos exortar. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos no Senhor. Animai-vos no Senhor. Moisés anima e recorda o povo de que Deus estará com eles na batalha. Assim como Deus deu vitória a Moisés contra os reis de Sion e Og, os reis dos amorreus, Ele dará vitória nas nossas novas batalhas. Moisés estava falando isso para o povo. Mas era preciso o povo esforçar-se. Era preciso o povo animar-se. Deus trabalha com o povo animado. Deus age quando nós estamos animados, estamos a nos esforçar. Nós precisamos caminhar. Meus irmãos, você que me ouve nesta noite, eu vim te trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Esforçai-vos e animai-vos. Não pare, continue caminhando, continue andando, continue marchando, mesmo estando difícil, continue caminhando. Está difícil lá em casa, está difícil no local de trabalho, está difícil a vida neste país, na tua província, onde você vive. Não pare, continue marchando, esforça e anima-te no Senhor. Anima-te no Senhor. Anima-te no Senhor. A palavra esforçar-se, ela traz a ideia de ganhar energia. Ela traz a ideia de continuar sendo diligente, procurar alguma coisa até conseguir. A palavra esforçar e animar, ela traz, são duas palavras, o esforço e o ânimo são duas palavras que andam juntas. Na escola nós precisamos de ânimo. Nos nossos empregos nós precisamos de ânimo. No ministério, pastores, líderes, entidades eclesiásticas, entidades governamentais, entidades em todas as vertentes precisam de esforço e ânimo. Na igreja nós precisamos de ânimo. Na obra do Senhor nós precisamos de ânimo. Na família, uma esposa, um esposo, um filho precisam de ânimo. Na vida toda nós precisamos de esforço e ânimo. A palavra esforça-te aparece 300 vezes só no Antigo Testamento.
No capítulo 1 de Josué, a frase esforça-te, tem bom ânimo, ela aparece 4 vezes. O próprio Deus falando para Josué. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Tem bom ânimo, esforça-te. Não desista da vida. Não desista da vida. Não desista da vida. Tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não desista da vida. Não desista da fé. Não desista da caminhada. Não desista da família. Há muitos homens que abandonaram a família. Há muitos homens que abandonaram a fuga à paternidade. Há muitos homens que fugiram da família. Há muitas mulheres que querem desistir. Algumas já desistiram. Há muitos que querem parar nesta vida. Mas a palavra nos exorta hoje. Esforçai-vos e animai-vos no Senhor. Esforçai-vos e animai-vos no Senhor. Animai-vos no Senhor. E a palavra Senhor é a palavra kurios do grego, que significa proprietário de todas as coisas. O nosso Deus é o Senhor, é o kurios, é o proprietário de todas as coisas, é o dono de todas as coisas. Anima-te naquele que é dono de todas as coisas. Tenha esperança naquele que é dono de todas as coisas. Para de levar a tua fé, a tua esperança para homens iguais a ti, homens mortais. Há muita gente que estão frustradas hoje. Há muita gente que se frustraram hoje porque depositaram a sua fé, a sua esperança em homens. Mas eu vim te dizer nesta noite, esforça-te e anima-te no Senhor, no dono de todas as coisas. Deus não morre. Deus não tem data de caducidade. O homem que você deposita a sua fé, a sua esperança, ele tem data de caducidade, ele morre. A mulher que você deposita a sua fé, a sua esperança, ela morre. Um dia vai morrer, vai desaparecer. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Esforçai-vos e animai-vos no Senhor. No Senhor. No Senhor. Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Esforçai-vos e animai-vos no Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós tiramos ainda deste versículo, o versículo 6 de Deuteronômio 31, é exatamente esta. Não temais, nem te espanteis diante dos inimigos. Não tenha medo dos inimigos que te rodeiam. Não tenha medo. Moisés falando para o povo e para Josué, o versículo 6 diz, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante dos vossos inimigos. Não tenha medo dos inimigos. Nós temos inimigos internos e inimigos externos. Há muita gente que os seus inimigos são internos. Medo do amanhã, medo do passado, medo do presente, medo do futuro. Há muita gente que o seu inimigo é o medo dentro dele. Há muita gente que o seu inimigo é a falta de fé. O seu inimigo é a incredulidade. Mas também temos inimigos externos. Pessoas que querem nos prejudicar. Temos inimigos externos. Tem os demônios, temos inimigos de várias ordens. E a palavra, Moisés exortando ao povo, e esta palavra é extensiva para nós hoje também. Não temais nem te assustes diante dos teus inimigos. A palavra temor do grego, ela significa fuga. Mais tarde passou a significar aquilo que causa fuga. E a palavra temor, ela traz a ideia de medo, pavor, terror, pânico, fobia. Essa palavra temor, ela é definida como um pânico que acomete uma pessoa, fazendo com que essa pessoa saia correndo e fique alarmada, assustada, apavorada, angustiada e ansiosa. Moisés estava a dizer, não temais, não fique alarmado, não fique assustado. Moisés anima o povo a não temer as ameaças humanas. Moisés anima o povo a não se espantar diante das perturbações, diante das situações, diante dos inimigos, porque o povo de Israel ainda estava prestes a enfrentar outros inimigos. Moisés estava a dizer, olha, nós já vencemos muitas batalhas. O Senhor já fez muitos milagres para nós. O Senhor já nos libertou de muitas situações. Vocês vão agora com Josué, mas ainda há inimigos lá em frente, ainda há problemas lá em frente, ainda há batalhas lá em frente. Mas eis a palavra do Senhor para vós hoje. Não temais diante dos vossos inimigos. Continuem caminhando sem temor. Avancem, porque o Senhor é convosco. Não temais. Deuteronômio capítulo 1, versículo 21, diz que eis que o Senhor teu Deus
te deu esta terra diante de ti. Sobe e toma posse, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, nem te assustes. Não temas, nem te assustes. Há portas que Deus já abriu para nós. Há conquistas que já nos foram dadas. Há lutas que já estão vencidas, mas você precisa avançar. Há lutas que já estão vencidas, mas muitas das vezes o medo te impede de chegar até lá. E eu vim te trazer uma palavra de autoridade, de ousadia. Não tenha medo dos inimigos. Esforça-te, anima-te e continue caminhando. Mesmo com esse medo, vai, o Senhor é contigo. Vai mesmo com medo, o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Ele não nos abandona, Ele está conosco. Ele não nos abandona, diz a palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja é de Deus, meus irmãos, a luta é de Deus. Aqueles que perseguem os homens de Deus, aqueles que perseguem as mulheres de Deus, não estão perseguindo, na verdade, a nós, mas estão a perseguir o Deus que nós servimos. Continue caminhando, continue crendo em Deus, continue se fortalecendo no Senhor, se fortalecendo na palavra. Deus é o nosso refúgio, diz o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, nós não temeremos, jamais temeremos. Não temeremos a cólera, não temeremos enfermidades, não temeremos pestilência, porque há um Deus que nos guarda. Nós não somos órfãos, há um Deus que está conosco, há um Deus que não nos abandona, há um Deus que nos guarda de dia, de noite, de madrugada, há um Deus que não dorme nem tosqueneja por causa de nós. Não temas, creia nesse Deus. Creia nesse Deus. Pare com esse pensamento de suicídio. Pare com esse pensamento de apostasia. Pare com este pensamento de abandonar a fé. Pare com este pensamento de viver uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida pecaminosa. Ele não nos abandona, mas há uma coisa que faz com que Deus se entristeça e faz com que Deus nos abandone, que é o pecado. A palavra diz que mas o vosso pecado é que faz uma separação entre vós e o vosso Deus. Sim, o pecado faz com que Deus se entristeça e nos abandona. O pecado entristece o coração de Deus. O pecado nos deixa vazio. O pecado corta a nossa intimidade com Deus. O pecado atrapalha o nosso crescimento. Isso sim. Eu não sei se você está levando uma vida pecaminosa. Hoje eu vim te alertar pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Não temas. Continue firme em Deus. Se você abandonou Deus, volte mesmo nesta noite para Ele. Confesse os seus pecados nesta noite. Se entrega a Ele, porque Ele nunca te abandonará. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Ele nunca nos deixou. Ele está sempre conosco. Aleluia. Aleluia. Animai-vos. Animai-vos. Animai-vos, porque o Senhor está convosco. Animai-vos, porque o Senhor está convosco. Esforçai-vos e animai-vos no Senhor. Não temais nem te espantes diante dos teus inimigos. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, meu amigo, meu colega de serviço, caro internauta, caro ouvinte, você que me ouve nesta noite, anima-te no Senhor, levante essa cabeça, anima-te no Senhor. Há um Deus que está de braços abertos para nós, aleluia. E eu quero terminar com a última parte deste versículo, que é exatamente a terceira verdade bíblica. Primeiro ele diz, esforçai-vos e animai-vos. Segundo ele diz, não tenham medo dos vossos inimigos. E por que nós não podemos, por que o Moisés fala ao povo e a Josué, esforçai-vos e não temais? Aí vem a terceira verdade bíblica. Moisés diz, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco. Por que nós devemos nos esforçar? Por que nós não podemos temer a nada, a inimigos? Moisés está a dizer, porque vocês têm a presença constante de Deus.
Nós precisamos nos esforçar e nos animar, precisamos permanecer firme e não temer, porque nós temos a presença constante de Deus, nós temos a garantia permanente de Deus. A garantia permanente de Deus. O versículo 6, no final diz, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia. O Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Ele nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Coloque isso na sua mente. Escreva isso. Deus nunca nos abandona. O Senhor é o que vai conosco. Ele nunca nos abandona. Nós muitas das vezes é quem o abandonamos. Os nossos pecados. Nós muitas das vezes é quem abandonamos Deus com o nosso comportamento, com o nosso pecado, com a nossa vida pecaminosa, com a nossa vida de desobediência. É que faz com que nós abandonamos a Deus, mas Deus, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. Uma mãe pode até abandonar o seu filho, uma mãe pode jogar o seu filho no lixo, uma mãe pode matar o seu filho fazendo aborto, mas Deus nunca, jamais nos abandonará. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. Deus falou para Josué e disse no capítulo 1, versículo 5, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus nunca nos abandona. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, o Senhor está com Angola, o Senhor está com os angolanos, o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Mantenha a fé, levante a cabeça, não temes, continua lutando, continua andando, continue caminhando. Há um Deus que está conosco, há um Deus que não nos abandona. Nós temos a garantia permanente de Deus, nós temos a presença constante de Deus. Creia nesse Deus, abra o seu coração, pare de endurecer o seu coração e receba Jesus Cristo como teu único Senhor e suficiente Salvador. Ele é o nosso Deus, Ele não te abandonou. Não importa a miséria que você vive hoje, não importa o problema que você está a atravessar hoje, não importa as lutas que você está a atravessar lá em casa, não importa a pobreza que você está a viver hoje, não importa a enfermidade que você está sendo assolado hoje, há um Deus que não nos abandona. Moisés estava dizendo isso para o povo, dizendo, filhos, continuem caminhando, continuem caminhando. Eu não posso ir mais, mas o Senhor vai convosco. Josué está aí para me representar. Mas para além de Josué, há um Senhor que está acima de mim e que está acima de Josué, que é o Deus Todo-Poderoso, o Curios, o dono de todas as coisas. Ele vai convosco, Ele está convosco, Ele está em frente de vós. Se nós vencemos no passado, também podemos vencer hoje e iremos vencer lá em frente. Se nós vencemos lá no passado, se nós vencemos a Faraó, vencemos as lutas no deserto, também venceremos lá em frente. Moisés estava a dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para que o povo continuasse a caminhar, para que o povo continuasse a caminhar sem parar. E eu vim nesta noite trazer uma palavra de fé para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Você que está a pensar abandonar a família, você que está a pensar abandonar o lar, você que está a pensar abandonar a tua esposa, o seu esposo, há um Deus Todo-Poderoso. Você que está pensando desistir da vida, a vida não é tua, a vida é de Deus. Ele é quem dá e Ele é quem tira, quando Ele quiser. Nós não temos o direito de tirar a vida, nem a do outro, nem a nossa própria vida. Espere no Senhor, busque ao Senhor, aguarde no Senhor, procure uma igreja evangélica, procure uma igreja que prega o evangelho genuíno, procure uma igreja séria e se entrega ao Senhor, busque ao Senhor, busque a palavra, busque refúgio no Senhor. Esta palavra que eu estou pregando é uma palavra que vai permanecer para todo sempre. Diz a Bíblia que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Não ficará pedra sobre pedra nesta terra, os carros vão ficar, as casas vão ficar. Há pessoas que têm casa em Undiva, têm casa em Luanda, têm casa fora do país. As casas um dia vão ficar, os carros vão se deteriorar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Para sempre. Até o teu emprego vai ficar, um dia alguém vai te substituir, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre.
E aquele que crê na palavra de Deus, esse é bem-aventurado. Aquele que aceita a palavra de Cristo Jesus, esse é bem-aventurado. Aceite a palavra de Deus hoje. Não se envergonhe do Evangelho. Receba a palavra de Deus com o coração aberto. Se entrega ao Senhor. Para de ter esse coração de pedra. Pare com esse egoísmo. Pare com esse coração endurecido. Abra o seu coração e receba Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Abra o seu coração e receba Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No fim das contas, meu irmão, minha irmã, é mesmo a Jesus. É Ele quem vai nos julgar. É a Ele que nós chegaremos. É Ele que é o caminho para Deus. No fim das contas, é Ele. É a Ele que nós iremos. Pare com essa vida de bebedeira, pare com essa vida de tabagismo, estragando o seu corpo, estragando o seu organismo com cigarro, estragando o seu corpo com bebedeira, destruindo a sua família com bebedeiras, com más companhias, sentando na roda dos escarnecedores, aqueles que ofendem a Deus, aqueles que não querem saber de Deus. Pare com essa vida pecaminosa e busque ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Eu quero orar consigo nesta noite, para que o Senhor restaure o seu ânimo, para que o Senhor restaure a sua fé, para que o Senhor restaure a sua esperança. A palavra diz: esforçai-vos, 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 animai-vos porque o Senhor está convosco, animai-vos porque o Senhor está convosco, esforçai-vos e animai-vos no Senhor, esforçai-vos e animai-vos no Senhor. Não tenha medo dos seus inimigos, internos e externos, não tenha medo. Você tem a presença constante de Deus. Deus não te abandonou, minha irmã, meu irmão. Deus conhece as lutas que você passa. Deus conhece as tuas lágrimas de noite, de madrugada, os teus choros. Deus conhece as tuas preocupações, as tuas lutas internas. Inclina a sua cabeça e ore comigo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Oh Deus, eu oro nesta noite pelo cabo 20. Eu oro nesta noite, meu Deus, pelo internauta, aquele, meu Deus, que está nos ouvindo, e aquele ainda que ouvirá esta mensagem. Que o Senhor alcance. Tu és o Deus de longe, Deus de perto. Tu és o Deus além, Deus aquém. Tu és o Deus todo-poderoso, o onipotente. Tu és o Deus omnipresente, que estás em todo lugar ao mesmo tempo, que tens todo o poder dos céus e da terra. Tu és o Deus todo-poderoso. Pai, consola este homem, consola esta mulher, edifica esta mulher, edifica este homem com a palavra nesta hora. Em nome de Jesus, restaura a fé desta mulher, restaura a fé deste homem, restaura, ó Deus, em nome santo de Jesus. Repreendo pelo poder que é no nome de Jesus todo espírito de suicídio, todo desejo de suicídio, todo espírito de apostasia caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure a sua fé, que o Senhor restaure a esperança, que o Senhor restaure a sua paz e que o Senhor te dê a tranquilidade e sossego e que você comece buscando agora a Deus, olhando para Deus com esperança e com fé, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.